Olá, boa noite. Meu nome é Roberto, sou do Piauí, tenho 54 anos e sou caminhoneiro desde os 23. Nasci em uma cidadezinha chamada Altos e, como todo um caminhoneiro, moro praticamente na estrada. Tenho 2 filhos que não moram mais comigo. A vida de motorista é muito difícil. São longas jornadas de trabalho, dias cansativos, estradas sem fim. Se eu for contar tudo que eu já vivi e vi nesses quase 30 anos, dava para fazer uns 10 filmes, tanto de experiências minhas, quanto de coisas que eu já ouvi. Eu já dei carona para uma mulher no meio do nada, que quando desceu do caminhão, simplesmente sumiu. Já ouvi buzinas sem ter nada no local, gente no meio do breu sem ter uma casa por perto, vozes praticamente me perseguindo, sem ter ninguém por ali. São infinitos casos, mas nenhum marcou tanto quanto esse que eu vim contar hoje. Como falei, a gente não tem casa, dorme onde dá e leva uma vida só indo e vindo nesse mundão que é a estrada. Eu prefiro viajar à noite, quando o trânsito é melhor, e eu sempre ganho umas horas a mais por ter a pista livre. Pois bem, numa dessas viagens, eu parei no Porto do Pecém, que fica no Ceará. Seria uma viagem para perto de casa e logo eu iria descansar. Mas meu chefe me ligou e, como eu estava meio ruim de dinheiro e ele sabia, apareceu uma carta para mim ir deixar na Paraíba. Eu aceitei na hora, já que não levaria mais que um dia ir e voltar. Mas eu tinha prometido a meu pai de ir passar o aniversário com ele. Eu disse que se pudesse aceitar minha ida para casa, estava tudo certo. Meu chefe concordou e eu fui. Mal sabia eu que o maior aperreio da minha vida estava bem pertinho de acontecer. Fui em casa, dei os parabéns pro meu pai e ainda no mesmo dia eu peguei a estrada voltando. Aparentemente era só mais uma viagem normal. Cheguei no destino, carreguei a carga e fui a caminho do local marcado. Até aí tudo certo, mas entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba tem um trecho de mais ou menos uns 40 quilômetros que não pega nem telefone e nem internet. E por mais que eu goste de viajar à noite, sempre que estou chegando nesses trechos, que é o que mais tem nas estradas, eu procuro logo abrigo. Era mais ou menos umas 5:30 da tarde e já ia escurecer. Avistei um posto, desses que a gente guarda o caminhão e pode passar a noite tranquilo. Resolvi então que ia ser ali que eu ia passar a noite. Tinha mais uns 4 caminhões ali, era o local perfeito. Montei minha cozinha, preparei o jantar, fiquei ali conversando com os outros colegas, até mais ou menos umas 8 horas. Ia dormir cedo porque logo antes de amanhecer ia voltar a pegar a estrada. Era uma viagem curta e eu estava precisando de uns dias de descanso. Como tinha outros motoristas ali, eu quis dormir embaixo do caminhão, armei minha rede e já estava me preparando para descansar quando chegou um senhorzinho que era vigia do posto, desses bem informal mesmo. Nem arma tinha. Ele viu a rede armada e falou: "Se eu fosse você, dormia na cabine. Ontem mesmo eu ouvi uns latidos de cachorro e quando saí para olhar, vi um bicho entrando no mato. Não era onça e nem outro cachorro. Era grande e peludo. Só Deus sabe como eu vim trabalhar hoje." Eu e os outros ouvimos aquela história e falamos para ele: "Pode deixar, meu amigo. Se eu for contar todas as histórias que já ouvi,
Eu já tinha visto de tudo por aí. Não era uma história dessas que ia me meter medo, mas só eu e outro dormimos do lado de fora. Os outros, com muito medo, foram dormir na cabine. Era um postinho no meio do nada. Atrás tinha uma mata a perder de vista. Numa última tentativa de avisar, o vigia falou: "Eu sei do que tô falando. Eu vi, só tô avisando para o bem de vocês." Dito isso, ele saiu e foi se trancar na sua lojinha de conveniências, mas que tinha visão para tudo que era lado. Eu nem lembro bem que horas eram, só sabia que eu tinha que dormir. Dei boa noite pro outro motorista, que estava ao meu lado, e me enrolei. Não deu 20 minutos, começamos a ouvir latidos, vindo lá de longe. Até aí tudo bem, mas os latidos foram ficando mais perto e aquilo começou a me incomodar. Na hora que eu pensei, rapaz, será que aquele vigia estava falando sério? Sim, porque só o que eu vejo por aqui são histórias. Eu sei que algumas são reais, mas outras não. Do nada, os latidos que já estavam perto pararam. E veio um silêncio, depois um barulho alto, como se fosse um cachorro sendo atacado. Foi aí que eu despertei. Me levantei e assim que eu olhei para o lado, o outro motorista estava com os olhos arregalados para mim. E pela leitura labial, deu para entender ele falando: "Tu ouviu isso?" O vigia logo apareceu e pediu para que a gente se protegesse, por algo de muito errado estava acontecendo. Nisso, os motoristas estavam dormindo, num sono tão pesado que nem se deram conta. E a única saída que eu encontrei foi subir atrás do caminhão e esperar. Eu só não sabia por quanto tempo. Eu e o outro caminhoneiro que estava acordado ficamos em cima, observando tudo, com um medo que eu nunca senti antes. O vigia se embrião no mato, e essa foi a última vez que a gente viu ele. Alguns minutos depois, saiu daquela escuridão um bicho que andava com duas patas, mas parecia um lobo peludo grande, com um focinho longo e olhos vermelhos, igual brasas. Eu mal consigo descrever o medo e a cena que vi. A gente estava mais alto que ele, impossível da gente ser visto. Eu confesso que paralisei dos pés à cabeça. Se eu tivesse que correr, eu nunca iria conseguir. E o bicho estava com o pelo molhado, mas não estava chovendo. O vigia tinha sumido. Até hoje eu acho que era sangue daquele senhor. Foi só o que veio na minha cabeça, mas eu de verdade não sei. O bicho ficou por ali como se procurasse alguma coisa, por alguns minutos que eu não faço ideia. Dava para ouvir a respiração ofegante dele de muito longe. Por alguns momentos eu achei que ele nos atacaria, mas ainda bem que não. Foram os momentos mais longos da minha vida, e como se ouvisse algo vindo do mato. Virou a cabeça bem rápido e saiu em disparada. Eu não podia acreditar que eu fiquei cara a cara com um lobisomem, igual a esses que a gente só escuta falar, mas ninguém me contou. Eu vi. Ficamos por ali a noite toda. A gente mal conseguia se mexer. Só saímos quando amanheceu. E os outros dois caminhoneiros acordaram. Contamos tudo para eles, que, claro, não acreditaram. Nem sinal do vigia. Quem tinha coragem de entrar na mata para procurá-lo? O frentista chegou e viu que estava tudo vazio. Contamos para ele também. Na hora ele ficou chocado. Ligou para o dono do posto, que falou que estava a caminho. Eu, me vendo naquela situação,
que não podia fazer mais nada e ainda com muito medo, resolvi seguir minha viagem. Podem me julgar, mas eu não queria ficar ali nem um minuto sequer. Hoje, eu não viajo mais à noite. E bem antes de escurecer, já procuro uma pousada ou algo do tipo. Nunca mais dormi fora do caminhão. Ainda hoje eu me lembro exatamente como era aquela fera. Eu tenho certeza que tive sorte. Se não fosse o vigia, podia ter sido eu a vítima. Ainda passei mais umas 2 vezes por aquele posto, mas nem sequer parei. Afinal, será que encontraram aquele senhor? Será que ele ainda estava vivo? São dúvidas que eu vou levar para o resto da minha vida. Mais uma coisa eu sei, nunca mais eu boto mais os pés naquele posto de gasolina. Às vezes, eu ainda sonho com um lobisomem e para todo mundo que eu conto, acha que eu estou inventando. Às vezes, viajar à noite pode ser mais lucrativo, mas passar por um trauma desses não é nada legal. Espero que tenham gostado do meu relato.